E ainda, né, de acordo com essa questão de sanção para lá e para cá, né, de acordo com o portal Metrópolis, o governo do Donald Trump ele começou a discutir medidas para serem adotadas também contra o Procurador-Geral da República, nosso querido cara de fuinha, Paulo Gonetti. E ainda, né, de acordo com essa questão de sanção para lá e para cá, né, de acordo com o portal Metrópolis, o governo do Donald Trump ele começou a discutir medidas para serem adotadas também contra o Procurador-Geral da República, nosso querido cara de fuinha, Paulo Gonetti, que pediu a condenação de Bolsonaro na ação penal do suposto golpe. Nós tratamos dessas alegações finais esdrúxulas, ridículas, ontem aqui no Faroeste. Um dos temas em análise pela Casa Branca é a possibilidade de aplicar sanções a Gonetti, nos mesmos moldes das estudadas contra o nosso ditador, nosso líder, nosso Gengis Khan, nosso tudo. Ele estou sem paciência, Alexandre de Moraes. As punições cogitadas são via lei Magnitsky. Eu não aguento mais ouvir essa lei Magnitsky. Eu estou quase mandando a que eu pariu quem falar Magnitsky aqui na mesa, hein? Eu não aguento mais ouvir o nome desse negócio. Que pra mim virou promessa de mãe pobre falando pra criança que vai pra Disney só pra ela parar de encher os pacovar, tá? Bom, e Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, certo? E, nesse sentido, por falar na loucademia do golpe, ministros do STF disseram, é claro, de forma reservada para o Globo. O que o ministro pensa? Não sei, vou falar com a Daniela Lima, porque eles fazem o que não podem, que é falar para o Globo. E não tem inquérito aberto. Porque a vaza-toga, o careca, e o Alexandre tem tanta vergonha na cara quanto cabelo na cabeça. Ele mandou abrir inquérito. Ai, não pode vazar mensagem de WhatsApp. De ministro, de quem trabalha comigo. Agora, juiz que é proibido por lei de falar fora dos autos, vai falar com a imprensa. Ah, mas não sabe quem foi, Pavina, tem o sigilo da fonte. Ah, tem. Mas tem só 11 ministros no STF. É fácil de achar quem descumpriu a lei dos 11. Abre o inquérito. Mas ele só é macho com 38 na mão, com o monopólio da violência do Estado na mão. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele deve andar rebolando e até muda de voz. Então quica pra nós. Então esses ministros falaram reservadamente para o Globo que a manifestação favorável à condenação do chamado núcleo crucial, é crucial mesmo, vem de cruz, né? O núcleo que vai ser pregado numa cruz. Traz um importante conjunto probatório, olha, e apresenta acusações contundentes contra os integrantes do grupo, que tem Bolsonaro e outros 7 réus. Os ministros avaliam ilegalmente, antijuridicamente, inconstitucionalmente, autoritariamente, sujamente, pornograficamente. Essas são as minhas adjetivações. Que o conteúdo da PGR é coerente com tudo que foi descoberto ao longo da investigação. Bom, mas ninguém fala. O conteúdo pode ser o melhor conteúdo do mundo. Vamos supor aqui que o Paulo Gonetti fez a melhor peça da vida dele, provou detalhe por detalhe. Mas ele perdeu o prazo para apresentar a denúncia. E se perdeu o prazo, acabou, meu filho. E mesmo que tivesse feito dentro do prazo, ele o fez com base em um relatório nulo, que não seguiu a cadeia de custódia. Se é nula a investigação, nula é a denúncia. E nulo o processo. Mas mesmo que tivesse seguido a cadeia de custódia da Polícia Federal, o inquérito devia estar fechado, porque o Aras pediu o fechamento e só não podia ser fechado se o Alexandre tivesse levado para o plenário e eles decidissem continuar. Então está tudo errado. Então, você veja, eles ficam comentando a centimetragem que falta entrar. Não vamos deixar entrar, porque a cabeça já foi faz tempo e não quer sair de lá. É isso aí, Ana Paula. Pavinato, é muito preocupante a situação em que nós estamos. Com esse tarifaço,
que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente vinha acompanhando os desdobramentos, tanto da atuação do Eduardo Bolsonaro lá fora, quanto o presidente Lula escalando cada vez mais na sua aproximação com o eixo do mal, né, o eixo do terror, e aí na reunião dos BRICS, falando da desdolarização da economia, tudo isso que a gente já vinha acompanhando, mas a gente esperava a tal sanção da lei que você não quer mais ouvir o nome, a gente esperava outras atuações do governo americano antes de uma sanção tarifária ao país. E isso está trazendo alguns desdobramentos. De um lado, muito preocupante, a gente vê o governo Lula querendo se aproveitar disso de forma eleitoreira, o que é muito preocupante, porque é uma irresponsabilidade você não tratar isso como uma questão econômica e tratar isso como uma questão ideológica ou eleitoral. Por quê? Porque nós não temos tamanho suficiente para essa briga. Então, o governo federal, o governo Lula, está sendo irresponsável ao trazer essa questão para o campo de ganhar popularidade, de ganhar, de instituir esse discurso de soberania, de proteção, que foi a direita que trouxe esse tarifário. É uma irresponsabilidade. De outro lado, nós temos alguns setores da direita também surpresos, tanto quanto eu fiquei surpresa, com esse tarifaço. E, sem querer entrar no mérito ou tomar partido, eu vejo assim, Eduardo Bolsonaro fazendo um trabalho impecável nos Estados Unidos, mostrando que nós não temos mais devido processo legal, que nós estamos sendo vitimados por um tribunal que está passando por cima dos direitos e liberdades individuais dos brasileiros e até de norte-americanos. E de outro, nós temos o Tarcísio, que é presidente do estado, que é governador do estado de São Paulo, e que é o estado. E que é o estado, sim, que mais sofre com esse tarifaço. Então eu imagino também a pressão que ele está sofrendo e também deve ter sido pego de surpresa com esse tarifaço. Acho até que o próprio Eduardo Bolsonaro foi pego de surpresa, porque nós esperávamos outro tipo de sanção. E temos no terceiro ponto o Trump, que parece que só começou. É muito assustador a gente ver essa notícia de que os Estados Unidos abriu uma investigação comercial contra o Brasil, em especial na questão das Big Techs, porque eles vão encontrar coisas. Então, isso significa que as sanções não pararam por aí. Aí nós vemos aí essa notícia de que eles estão estudando sancionar o Gonê, ok? Mas agora a gente já chegou num outro momento. Então é muito importante que o Brasil, o governo federal, tenha responsabilidade para negociar. Nós precisamos, nesse momento, e que infelizmente eu não acredito que teremos, acho que vamos mais pela linha aqui que o Bellucci falou, deles vão aproveitar a questão do palco que eles ganharam, e aí depois, quando a coisa estiver ruim, vão ver que também estão dando um tiro no pé, porque se realmente a economia for por água abaixo por causa dessas sanções, nós estaremos perdidos. Mas os Estados Unidos ainda não acabaram, porque abrir a investigação contra o Brasil não é atitude de quem parou por aí. E não é só, se você me taxar igual eu vou dobrar, não é isso, eles estão procurando mais coisas. Então é muito preocupante e, infelizmente, a notícia realmente não é boa. Eu gosto sempre de trazer esperança, que nós vamos sair dessa e tal, mas eu não acredito que o governo federal vai ter a hombridade e a ética necessários para lidar com isso da forma como deveria e buscar solução para o povo brasileiro, que é o que mais importa nesse momento. Por quê? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas.
à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.